Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui para gravar para vocês. Hoje, nesta sexta-feira, um dia lindo, maravilhoso, dia 26/6/2026. E nessa data eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui novamente, passando um pouco dos conhecimentos, transmitindo, compartilhando um pouco dessas informações, dessas experiências que eu adquiri ao longo da vida, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. Então, hoje, eu com esses conhecimento adquirido aí ao longo da vida, são mais de 30 anos buscando os conhecimento, descobri recentemente que nós precisamos transbordar isso para outras mentes que estejam empenhadas em buscar conhecimento, porque tem pessoas que são avessas às transformações, que são avessas a buscar esses conhecimentos e ainda fica criticando as pessoas que na quais fica ali se dedicando diariamente para que possa lá na frente ter resultado. Porque o sucesso, você não vai encontrar ele só no fim da jornada. O sucesso é um processo que você tem que fazer passo a passo ao longo da vida. É igualmente você plantar uma semente. Você planta essa semente hoje, amanhã ainda não tem a colheita, ou seja, o dia da plantação é diferente da colheita. E cada uma das sementes precisa de tempo, precisa de uma série de fatores para que ela possa germinar e produzir frutos. Assim como na nossa vida, nós também passamos por várias experiências para que nós possamos alcançar os resultados. É assim que muitas pessoas conquistam os seus resultados e aquelas outras pessoas, principalmente as pessoas de mais de sete negativas, são as mais de sete fixas, acaba ficando reclamando de tudo isso que acontece. Mas os resultados das consequências e de tudo o que está acontecendo na sua vida hoje foram das ações que você fez no passado. É simples assim. É que nós não queremos acreditar, mas basta você fazer uma retrospectiva e vai entender todo esse processo, tudo isso que vem acontecendo. Então, hoje, nesse vídeo motivacional, porque ninguém motiva ninguém, eu passo os conhecimentos, as informações, e se alguém quiser pegar essas informações e concretizar em conhecimento, tá tudo certo. Se não quiser, tá tudo certo também, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de leis. Isso está expresso dentro da nossa Constituição. Assim como existe uma frase que fala: se você diz que pode e você fala que não pode, de qualquer forma você está certo, porque você que está mandando essa mensagem para o seu cérebro. Tem pessoas que falam que não sabe perdoar, não consegue perdoar, porque está bloqueada, precisa passar por um desbloqueio emocional, mental, para que possa alcançar isso. Assim como também tem pessoas que vivem no luto a vida inteira, porque não sabe sair dessa situação, porque está preso dentro dessa bolha, dentro do quadrado, dentro dessas crenças limitantes e vem trazendo isso para dentro da sua vida. E isso está te intoxicando ainda mais. Aí você fala, como desavisado é, que são as alimentações, que são a forma que as pessoas estão vivendo hoje, mas a culpa está dentro de si. Busque essa transformação dentro de você mesmo. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, e você vai analisar todo o contexto e toda a realidade. Então, hoje eu quero passar um pouco das minhas informações, dos conhecimentos adquiridos, tanto nas vida acadêmica como dentro do cotidiano, ou seja, porque um dos melhores professores é o próprio mundo que vai ensinar você, como eu aos 20 anos, eu ainda era analfabeto, ou seja, sabia ler alguma coisa, mas difícil de ter assim um conhecimento, ou seja, aquele analfabeto funcional, como costumamos falar. E aí fui para São Paulo, 2.000 quilômetros, separava a minha família,
como um tempo de escassez, de muita dificuldade, e lá eu passei por várias experiências. Se eu for contar minha história aqui, dá mais do que um livro, mas eu quero que vocês entendam que nada vem de uma certa forma assim pronto. A gente precisa colocar a mão na massa, ter vontade de enfrentar as dificuldades. E eu quero hoje falar para vocês sobre a arte de selecionar pessoas. É porque nós começamos a ir buscando aprovações em outras pessoas, em outros lares, em qualquer outra coisa, menos dentro da gente. E nós precisamos hoje ter essa transformação dentro de nós. Quando nós buscamos essas aprovações em outras pessoas, em outras realidades, em outros governos, em outras empresas, em outros lares, nós estamos deixando a desejar. Ou seja, nós não iremos crescer porque nós estamos preocupados com algo que nós não controlamos. Nós passamos mais tempos querendo controlar algo que nós não temos controles. E aí fica difícil disso acontecer. Já é difícil de nós nos controlar, imagina querer controlar o outro, porque você quer que as outras pessoas se transformem, que as outras pessoas mude para depois você mudar. E você e eu deveria fazer o contrário, mudar você primeiro. Eu levei muitos anos para entender isso e hoje, com toda a experiência, passando esses conhecimentos, esse bate-papo vai ser um vídeo mais ou menos aí entre 40, 50 ou até uma hora, dependendo aqui do contexto, mas para muitas pessoas, isso elas não têm paciência de assistir um vídeo por uma hora, mas elas sentem uma mesa para fofocar por 3 ou 4 horas, elas ficam enfrentam uma novela por mais 3 ou 4 horas, ou seja, assistindo conteúdo que não vai agregar praticamente nada, ou seja, vai agregar você ter mais conteúdo para estar nas mesas fofocando ainda mais, falando da vida dos outros, falando da realidade, de uma realidade que você não tem controle. Então aproveita, como a nossa mente ela é extraordinária para nos sabotar, ela também é extraordinária para aprender. Só que você precisa treinar hoje, amanhã e depois. Você não vai ver um atleta subir no pódio sem passar por treinamento. E se ele subiu lá naquele pódio, ele não vai ter aquela sensação de comemoração, de ter entendido o motivo pelo qual ele está lá. Ou seja, não valoriza aquela conquista. Tanto é que nós falamos, a grande maioria, e que entende que as coisas que é fácil, nós vai de águas abaixo, nós não damos valor. É justamente por causa disso, porque nós não valorizamos as conquistas na qual nós não colocamos a mão na massa. É o motivo pelo qual hoje os filhos estão crescendo totalmente desgovernado, igual um carro sem direção, não sabe para onde vai. Os pais, por se achar, dizendo, eu vou criar o meu filho, fazendo os gostos deles, tendo uma vida, porque o nosso cérebro gosta disso, o nosso cérebro gosta da zona de conforto, gosta de ser paparicado. E nós, pais, desinformados quanto é, nós criamos os nossos filhos desse jeito e estamos achando que estamos fazendo o bem para eles. Naquele momento, sim, é igualmente uma pessoa se iniciando no vício das drogas. Naqueles momentos é prazeroso, são dopaminas baratas e fácil, mas lá na frente vai trazer as dificuldades, lá na frente vem as consequências. E muitos dos nossos filhos, por eles desavisados, por ser criado dentro desse mundo paparicado, lá na frente vem as consequências. Aí nós conseguimos, ou seja, colocar a culpa nas outras pessoas, no sistema social, no sistema do governo, em todos o contexto, menos no que nós fizemos para ir nossos filhos. Porque se vocês não sabem, nós
Perdemos os nossos filhos, não são nas escolas, não é na faculdade, não é na rua, nós perdemos dentro de casa, porque nós não acompanhamos os processos. Nós criamos eles desgovernados, ou seja, eles nadando a favor da correnteza, vai para onde realmente o vento leva, e isso está trazendo diversos transtornos para o desenvolvimento da humanidade. Vai ser todas as pessoas? Não, porque eu, através de vários estudos, e quem eu venho analisando, isso aqui não é mérito científico, é pelo achismo, e é o que vem acontecendo através de tantas experiências, de conhecimento e experiência prática, é que algumas pessoas, alguns seres humanos, já vêm ao mundo praticamente determinado a fazer, ou seja, o cérebro está moldado e não vai tirar aquele foco. Mas a maioria, em torno de 98%, precisa de treinamento. É porque ninguém nunca veio pronto de berço. Precisa dessa modelagem, desses conhecimentos. Mas nós deixamos esse processo correr, digamos, frouxo. E aí nós estamos perdendo uma sociedade que é uma sociedade que poderia ter e pode ter ainda um futuro extraordinário, porque dentro desse contexto de todos esse processo tecnológico, as facilidades são muito grandes. Eu me paro e fico me perguntando, há 100 anos atrás, como as coisas eram difíceis, até para se locomover de um lugar ao outro, para uma pessoa saber de algum tipo de informações importantes, como um velório, por exemplo, quem vivia distanciado dos centros urbanos, ali nas zonas rurais, na qual eu vivi até os meus 20 anos de idade. Uma informação para chegar a outro levava tempo, era preciso se deslocar, pegar um animal que era o meio de transporte mais adequado para se deslocar. Isso eu estou falando de 40, 50 anos atrás. E há 100 anos atrás, quando não existia ainda nem o automóvel, por exemplo, como que era para as pessoas se deslocar de um local, de uma distância muito grande, por exemplo, 2 ou 3 mil quilômetros, era uma viagem extraordinária que essa ficava ancorada para o resto da vida. Isso hoje vira, digamos assim, informações, está andando na velocidade da luz. Nós sabemos hoje muito mais das pessoas que estão do outro lado do mundo do que as pessoas que estão convivendo conosco, porque hoje as comunicações são tudo online. Às vezes você dentro da própria casa manda uma mensagem para uma outra pessoa dentro de um quarto na qual não pede, não tem coragem de pedir para abrir a porta, porque não, você não educou dessa forma para você ver como que nós estamos. Então, essa sociedade de hoje, se ela criasse do processo das dificuldades, incentivando como queria, seria uma sociedade muito extraordinária, porque a tecnologia, principalmente com esse avanço da inteligência artificial, porque para quem não sabe, a inteligência artificial ela foi desenvolvida no final da Segunda Guerra Mundial, ali dos finais dos anos 40 para o início dos anos 50. Só que ela ficou em questão de bairro, ou seja, ela ficou lá paralisada, as pessoas, ou seja, as máquinas se comunicavam, os algoritmos entre elas, entre as pessoas ainda não conseguiam conversar com as máquinas. E hoje, nós seres humanos, já temos a capacidade de conversar com as máquinas e de uma linguagem muito simples e clara, aonde você busca as respostas, as informações nas quais você precisa, na hora que você quer e no lugar que você está, desde que você esteja conectado a um aparelho via internet, ou seja, onde tenha ponto de transmissão. Então só basta isso. Mas para isso, nós precisamos ter conhecimento, porque se você não sabe perguntar, você realmente não vai se comunicar. Imagina um aluno entra numa sala de aula tímido,
tem vergonha de abrir a boca, tem vergonha de perguntar. Ele só vai saber de alguma coisa quando alguém fala e ele está ali escutando, mas muitas vezes ele quer saber de algo importante e ele não tem a coragem ou não foi treinado para fazer isso. Com a inteligência artificial, será a mesma coisa. Nós precisamos de conhecimento, ter uma base para que nós possamos se comunicar muito bem. Então é simples assim. Então ninguém veio ao mundo pronto. Aí as pessoas ficam falando que nós não temos sucesso. Por quê? Porque falta eh, você não tem dom, você não tem talento por causa disso, e fica colocando a culpa em todas as situações, mas você não faz a lição de casa, você não começa a buscar os conhecimentos, não busca as informações, e você começa a falar um monte de contexto, tirando a sua responsabilidade, contando historinha para a sua mente, para o seu cérebro, e aí o cérebro gosta da zona de conforto, não vai querer se esforçar e você fala, e ainda por trás disso tem milhares de pessoas à sua volta que estão te sabotando. Então é nesse ponto que entra o foco do vídeo de hoje, que é você selecionar essas pessoas, você se distanciar delas. E não é pelo princípio da arrogância, é pelo princípio da sabedoria, da sua inteligência, porque enquanto você ficar alimentando a sua mente de palavras negativas, impondo para você, infelizmente você vai passar por diversos transtornos na sua vida lá na frente, e isso você vai ficar reclamando, porque o processo da reclamação, que são essas pessoas que pensam sempre no negativo, é contagioso, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. São os estudiosos, são as pessoas da área que estuda desenvolvimento, que fala sobre isso. E se a gente fazer um teste de HMI, um teste de DISC, nós iremos descobrir todas essas personalidades e vai saber se você está convivendo com pessoas de mindset fixo, de mindset negativa, porque nós entregamos através de nossas palavras, de nosso gesto, da nossa postura, é nós que entregamos toda a sua realidade. E a partir do momento que você entrega o código, as pessoas sabem lidar com isso. Tanto é o motivo pelo qual você vai a uma entrevista de emprego e lá você é reprovado justamente porque foi o entrevistador, foi aquela pessoa que estava te selecionando para você ser um funcionário daquele estabelecimento na qual você almejava. Não, quem reprovou foi você mesmo, através de suas ações, de suas atitudes, não conheceu todo o contexto e não se preparou para a realidade. Então, é desta forma, só que nós conseguimos, por instinto, de nunca assumir o erro, sempre colocar que a culpa foi do outro. Eu nunca vi alguém ir a uma entrevista de emprego e dizer que ele se reprovou, ele foi reprovado por alguém que estava selecionando, porque nós já acostumamos a falar isso, mas se você fazer uma análise, fazer uma retrospectiva, foi você, com as suas falas, com o seu jeito, que você acabou se reprovando. Então, melhore, entenda onde você errou, procure uma pessoa se você não consegue ver os seus próprios erros, que as pessoas, ou seja, mentores, mas não esses mentores de rua, não essas pessoas que estão aí falando o tempo todo, não é só nas redes sociais, porque aqui também tem uma série de conteúdo, informações está por toda parte. Agora, se você não aprender o hábito da filtragem, ou seja, procurar o conteúdo que na qual você quer, você vai andar muito e não vai conseguir poucos resultados. É melhor então você andar pouco e conquistar resultado. Por exemplo, você chega em uma cidade, você está com guia na mão, ou seja, aquele guia impresso, manual, ou seja, marcando tá onde está os pontos turísticos. Ali, com aquele guia na sua mão, se você for uma pessoa que tiver
capacidade física e mental, você vai aprender aquela cidade. Mas você concorda comigo que você vai demorar muito mais do que você contratar um guia turista, uma pessoa que conhece os pontos, que já sabe aonde que ele vai? Então, você vai muito mais rápido e acaba tendo muito mais informações em um espaço de tempo que nós hoje é uma moeda muito valiosa que é o tempo. Mas para isso, não basta só querer, você tem que ter uma série de fatores, recurso financeiro para que você possa contratar. Para você contratar esse guia, você vai ter que ter um recurso extra, umas condições melhores. Quando você não tem, não desista, vá na fé, vá passo a passo e também você vai aprender. E lá na frente você também vai ter orgulho de como você conquistou, porque você sabe para onde passou. Assim como eu fiz lá com 20 anos de idade, eu ainda era analfabeto, como citado anterior. E aí eu fui para São Paulo, não tinha recurso, tinha que trabalhar. Faculdade, quando eu entrei na faculdade, que eu passei por todo o processo de supletivo, as faculdades eram muito caras. Tinha curso que eu queria fazer, por exemplo, e o que eu ganhava não era nem a metade, eu não tinha como fazer. Tive que ir fazendo um outro curso mais inferior, aí dentro dos processos que eu fiz o curso de ciências biológicas, foi muito importante, para depois eu fazer outro curso na área de logística com 50% de desconto, ou seja, levei 6 anos para poder fazer a faculdade na qual eu desejava, mas foi com muito esforço e foi com muita dedicação. Ou seja, se eu tivesse recurso, eu poderia ter feito um curso de 2 anos, era graduado e tinha ganhado, digamos assim, 4 anos. Só que esses outros 4 anos também foi muito aprendizado, muitas experiências, conheci novas pessoas, novas áreas, viajamos para vários lugares aprender, então nada nós perdemos. Ou na vida, a gente sempre fala, ou se ganha ou se aprende. Então, precisa passar por toda essa situação. Então, tudo o que acontece é uma história, é uma dedicação, mas as consequências, toda essa realidade, quando você tem recurso, você vai investir esses outros 4 anos, digamos assim, foi o meu caso, em outros aprendizados, em outras realidades, são novas histórias, porque cada momento nós estamos cruzando com histórias, com pessoas, e a cada momento a nossa vida pode mudar a trajetória. Então, se Deus te colocou para que você possa cumprir a sua missão, o faça, mas não desista. Todos os dias nós plantamos uma semente e essa semente, se a gente cuidar direito ali com todos os processos, ela vai produzir frutos maravilhosos, extraordinários, para você ter orgulho de você, de onde saiu, por onde passou e aonde está, e transbordar isso na vida das pessoas, principalmente as pessoas mais importantes. Quais são as pessoas mais importantes? Aquelas que você se conecta, que traz essas informações, que passa, essas pessoas lá na frente se espelham em você e falam, olha, eu consegui fazer isso porque eu peguei esses conhecimentos, busquei essas realidades e fiz isso. Quantos de nós não visualizamos, não entendemos, ou seja, olhamos para outras pessoas, não ter aquelas pessoas como ídolo, porque o meu ídolo é Deus, mas tem pessoas que estão aqui que nós se espelhamos, buscamos não copiar 100% dessas pessoas, mas trazer alguma dessas experiências para a nossa vida, aprender com elas, para que nós possamos desenvolver, por exemplo, vários professores, vários mentores. Tem professores na vida da gente que fica marcante, assim como aquele chefe, às vezes que você achava que ele era chato, que queria te cobrar demais, ele só estava passando para você as informações na qual você não tinha, e se você foi experiente, aprendeu com isso, lá na frente isso vai fazer toda a diferença. Naquele contexto, naquele momento, achamos que isso não era legal, porque a gente queria viver de uma forma diferente, porque na vida da gente é fase, assim como um pai que cobra do filho, naquele momento aquele filho às vezes fica chateado,
assim como nós ficamos com os nossos pais com os nossos avós, porque vem no processo a vida inteira fazendo dessa continuidade, mas lá na frente, quando digamos assim, a ficha cai, aí nós começamos a entender todo esse processo. Tanto é que as pessoas falam assim, os filhos que obedecem os pais, a chance de ter sucesso é maior. Então, é como nós, se nós obedecer o nosso Pai, que é Deus, o Pai eterno, nós conseguimos alcançar uma vida extraordinária, mais feliz e criar nossa família com mais leveza e paz e harmonia, porque isso é o que importa para nós. Então, na verdade, é isso que eu estava aqui passando para vocês, são experiências, conhecimento. Não existe milagre, é consistência de toda essa realidade. Tem pessoas que ficam buscando milagre, achando que as coisas são fáceis, que um passo de mágica essas pessoas vão ter a sua vida resolvida, e é pelo contrário, você tem que ter insistência, hoje, amanhã e depois, nessa sequência, não desista, porque o nosso cérebro, a partir do momento que você coloca ele ali na zona de conforto, no repouso, ele não vai querer sair dali. Então, se a gente ainda está com condições físicas e mentais, vamos seguir nesse passo, sempre valorizando a sua base, de onde você veio, ter assim aquele controle sobre a sua família, sobre os seus pais, as pessoas importantes que te colocaram ali no mundo. Logicamente que nós temos a divergência, por quê? Porque cada um de nós somos seres únicos no universo. Já passaram pelo universo, segundo os estudos, mais de 120 bilhões de seres humanos e hoje vivo em torno de 8. E não existe ser iguais, ou seja, às vezes tem alguma semelhança, às vezes um entende de uma forma do outro, mas nunca nós pensamos iguais. Nós temos geneticamente diferente dos nossos DNAs, ou seja, então nós somos seres praticamente individuais, mas nós não conseguimos alcançar algo extraordinário sem esse trabalho em equipe, sem esse conjunto, porque mesmo nós sendo seres individuais, nós precisamos ter, ou seja, para ter um nascimento, um pai e uma mãe, ou seja, uma pessoa de um sexo masculino e outra de feminino, para que possa ser gerado. E esse processo é um processo extraordinário, é um processo divino, é um processo praticamente milagroso, porque foi um em 400 trilhões a probabilidade de você estar ouvindo. Não estou, é isso mesmo, às vezes eu falo esse número, é o número extraordinário. Quando eu ouvi isso, eu precisei consultar as redes sociais, ou seja, fontes confiáveis, que nem o Google, por exemplo, e está lá expressos que é um em 400 trilhões. Essa combinação entre homens e mulheres férteis para poder gerar um descendente. E aí, o que eu quero passar com isso é que depois que nós estamos aqui, nós acabamos não valorizando a vida, não agradecendo a Deus, se jogamos dentro do mundo da criminalidade, em muitos casos, ficamos se alimentando de qualquer substância tóxica, e não estou aqui falando só do alimento propriamente dito. As palavras, ela tem um poder intoxicante que acaba nos trazendo diversos transtornos. As palavras têm poder, as palavras são coisas que às vezes é muito mais prejudicial do que aqueles alimentos que você se alimenta dizendo que está se alimentando com alimento que tem veneno, mas nosso organismo, Deus adaptou e nós conseguimos tirar essas toxinas através dos nossos órgãos, por exemplo. E as palavras, elas são prejudicial e muitas vezes isso traz uma série de transtornos. Certa vez tinha uma mulher, uma vizinha daquelas fofoqueiras, ficava sempre nas calçadas ali, falando da vida dos outros, e ela pegou uma vizinha e começou a falar e humilhou aquela vizinha de uma certa forma. E quando foi um dia, chegou o arrependimento. E ela
não tinha coragem de perdoar diretamente para a vizinha. Antes disso, ela foi, fazer se confessar. Quem é católico passa por esse processo, mas quem é evangélicos e outras religiões também tem seus rituais e cada um segue aquela missão que Deus cumpriu e está tudo certo. E o que que acontece? Essa vizinha, essa mulher foi até o padre se confessar. E lá, quando falou para o padre que ela estava ali para se confessar, porque ela tinha falado mal daquela vizinha e que tinha aquele peso no coração, queria se libertar daquela angústia, que não queria mais fazer isso. O padre falou para ela voltar à casa dela, pegar uma galinha, sacrificar e ir até a torre da igreja e jogar uma por uma as penas de cima daquela igreja. Aí ela foi, né, de cima da torre. Aí chegou lá, fez esse processo, veio, fez aquela rotina que o padre falou, pessoas ali embaixo começaram, os curiosos, sabemos quando tem qualquer situação, aquelas pessoas curiosas ficam querendo saber. Quando ela desceu da torre, voltou à igreja novamente, falar com o padre, e falou: Olha, eu já consegui fazer isso, filmei essa emoção para mostrar aqui para o senhor como que é as coisas, porque tudo hoje é selfie, é filmagem, as pessoas não acreditam mais nas palavras, tem que filmar para que a pessoa esteja vendo. Está tudo certo, não estou aqui discriminando, são novas eras, novas tecnologias e está tudo resolvido. E aí, o que que aconteceu? O padre falou: Não, não acabou ainda a sua missão. Ela o quê? Não, ainda falta. Agora você volta lá na base da torre e comece a procurar, pegar pena por pena. E volta aqui com as penas para nós fazer o processo da libertação. Ela, agora é impossível fazer isso. Por quê? Porque o vento já levou as penas. É verdade. Então, essa reflexão é para entender que depois de uma palavra dita, ela não volta, é igual uma flecha. Lançou, já era. Vai ter, pode você desviar aquela lança do alvo por alguns outros fatores que não seja de seu controle, como por exemplo o vento, alguma outra coisa que se atravessou à frente. Quantas vezes a gente não já ouviu que aconteceu uma fatalidade, mas Deus colocou a mão à frente. Então, com as palavras é assim. As palavras têm esse mesmo objetivo. Uma vez que lançou, já era. Agora, pode acontecer alguma outra forma de essas palavras não chegar ao ouvido dessas outras pessoas? Pode, às vezes, aquelas outras pessoas que ouviram também não têm interesse nenhum em levar essas comunicação, mas isso é na grande minoria, porque a grande maioria gosta do dizer assim, da fofoca, foi alguém que falou e transmitir de um ao outro, e é cada uma boca, ou seja, de cada uma língua a outra, essa transmissão é diferente. Procura dentro de um estabelecimento, se você trabalha dentro de uma empresa, em um grupo de pessoas, faça um ciclo e conta um segredo no ouvido de uma pessoa, e quando esse segredo chega lá na frente, essa mesma informação, ela está distorcida, ela já tem várias outras informações, as palavras já mudaram, pode até ser sinônimo, mas que elas vão mudar de alguma certa forma, vão. E se ela mudou, a forma de interpretar é outra. Nós interpretamos de forma diferente. Então, a gente tem que ter cuidado, medir as palavras, medir todo esse contexto, toda essa realidade, para que nós não possamos atingir o outro, porque cada um de nós entendemos as nossas realidades. E aí, como que estava falando, muitas pessoas busca milagre, quer as coisas fáceis, procura atalho na vida e acaba trazendo uma série de transtornos na vida. Então, na vida da gente, o que a gente tem que fazer é consistência, treinar hoje, amanhã e depois. Eu gosto de bater nessa tecla porque é uma disciplina. Quando nós treinamos o nosso cérebro para as consequências, para as suas realidades, as coisas, de uma certa forma, ela fica mais leve. Imagina, você acorda todos os dias às 5 da manhã. E aí
você um dia precisa levantar às 10 da manhã, mas seu organismo está adaptado para você levantar às 5 horas da manhã. Você deita por volta das 22 e às 5 da manhã você levanta. Você deitou às 22 e no outro dia você tem que ficar até às 10 horas da manhã, porque você foi passear na casa de um parente e lá as pessoas só levantam 10 horas. E você, para não incomodar aquelas pessoas, você fica deitado. Imagina, aquela cama confortável, que é um local que é ali de muito, digamos assim, para você descansar, repousar suas energias, se torna um lugar desconfortável. O contrário também é verdadeiro. Você só levanta às 10 horas e você vai na casa de alguém ou na sua casa mesmo, por algum motivo, precisa levantar 5 horas da manhã. Naquele dia, nada vai prestar para você, porque você está com o seu cérebro cansado, ele não descansou, porque ele está adaptado a essa realidade. Então, nós temos que treinar. Se a gente treina diariamente, nós somos adaptados. Agora, se você não se organiza, as coisas não vão organizar. Imagina, você é uma pessoa que é organizado dentro da sua casa. Então você chega na sua casa, se está tudo organizado, as coisas estão felizes. Mas se está desorganizado, as coisas fora de lugar, você não consegue se organizar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa dessa realidade. Ele precisa seguir aquilo que você realmente propôs ele a fazer. Então, se nós estamos aqui, foi Deus que nos colocou nós aqui para nós cumprir o nosso papel, cumprir o nosso propósito. Não quer dizer que nós temos funções aqui. Nem eu e nem você tem função aqui. Nós estamos aqui para servir a um outro. Assim como um engenheiro está aqui para ajudar aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar sobre engenharia, de conhecer, de fazer arquitetura, assim como um médico que estudou para poder cuidar da saúde das pessoas. Ou seja, qualquer profissão tem isso. E se você fizer alguma coisa só pensando no recurso financeiro, que é no dinheiro propriamente dito, isso você nunca vai conseguir alcançar êxito na vida. Por quê? Porque quanto mais você procura, mais você quer. Segundo a teoria de Maslow, ninguém consegue alcançar o último nível, que são 5 níveis. Mas a autorrealização, que é o último nível, que é uma pirâmide, na ponta, no ápice, ninguém vai conseguir. Porque quanto mais você conquista, mais você quer. Por exemplo, e quando nós conquistamos alguma coisa, nós não damos valor, ou seja, aquilo só tem valor enquanto você não tem. A partir do momento que você conquista, as coisas entram como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por exemplo, você tem um sonho de conquistar um carro que custa hoje 50 mil reais. A partir do momento que você conquistou aquele carro, aquele seu sonho, aquele seu objetivo, ele não vai fazer mais importância. Você quer agora um de 200, de 100. Então, você vai em busca disso. E quando você conquista, você já quer o outro de outro. É o motivo pelo qual a gente sempre fala, vou dobrar a meta. Ou seja, por quê? Porque você já conquistou. Eu criei um canal no YouTube com o objetivo de criar 50 inscritos. Quando chegou 50, que era para poder abrir gravações, eu queria 100. Depois de 100, 200, depois do 300, 400, 1000. Aí cheguei, não, agora tem que ter 1000 para ter os benefícios, algumas outras coisas. Hoje, o objetivo é 100 mil para conquistar uma placa. Estou em torno aí, mais ou menos, tenho 2 canais, um em torno de 30 e poucos mil e outro próximo ali 57, quase 60 mil. Ou seja, mas o meu foco, o meu objetivo é atingir a meta. Ou seja, vocês acham que quando chegar a 100 mil eu já vou paralisar? Não, eu vou atrás de outros mais 100, de 200, de 1 milhão. É assim o nosso cérebro. Então, mas para isso nós temos que treinar. Se você ficar na zona de conforto, lá no sofá, deitado, as coisas não vão acontecer. Então, isso não é pelo princípio da arrogância, não é pelo princípio aí da coisa, é pelo princípio
tipo da sabedoria, da inteligência humana e através dos estudos foram descobrindo isso. Então, passo a passo, nós vamos conquistando, mas isso é tão importante que nós não podemos também ficar traçando metas muito elevadas, que o nosso cérebro vai se cansar. Então, se a gente traçar metas pequenas, a gente vai conseguindo alcançar uma a uma e vamos dobrando. Mas se a gente hoje for querer uma meta extraordinária, o seu cérebro ainda vai dizer para você que aquilo é impossível. E se você não for treinado, ouvir as historinhas das pessoas que estão à sua volta, elas vão te sabotar. Então, e nós temos uma coisa na nossa vida, que não sei se vocês sabem, mas eu descobri através de estudo, que nós temos que selecionar. Nós temos que falar menos e ouvir mais. Ou seja, porque a partir do momento que nós falamos, o nosso cérebro já entende como uma conquista. E aí entra no critério de não ter mais importância. Você chega para uma pessoa e fala do seu sonho, mas o seu sonho ainda não foi concretizado, está na sua mente. Porque para existir algo na vida, ou seja, na parte física ali propriamente dito, precisa entender por duas situações. Primeiro é na sua mente, depois é na vida real. E se você falou para alguém que você vai atrás desse seu sonho, o seu cérebro, como ele não sabe diferenciar o real do não real, ele vai entender que você já conquistou. E aí vem o que é a coisa mais decepcionante, é que aos poucos essa motivação sua vai diminuindo. E passar alguns meses, aquele seu sonho, ele, por exemplo, vai evaporar. Ou seja, vai ser igual folha seca, vai para qualquer lugar, menos ficar dentro da sua mente. E aí outras pessoas na qual você falou, algumas delas usaram isso como trampolim para alcançar os resultados. E aí, o que que vai acontecer na sua vida? Vai acontecer que você não vai conseguir. Mas a culpa foi de quem? De você mesmo. Desculpa, de você mesmo que você entregou a chave. Você entregou o código para outras pessoas. Mas, como falei no início, nós não assumimos os nossos erros, colocamos a culpa nas outras pessoas. Você vai dizer que aquela pessoa roubou o seu sonho, que você falou para aquela pessoa, não foi que ela roubou o seu sonho, porque estava só no seu pensamento. Você que entregou o código, foi você que falou. Se você não tivesse falado, jamais ela ia saber. Você concorda comigo que um pensamento por si só não muda nada? Só muda através da fala, da coisa que você faz, você está só no seu pensamento, você tem o seu sonho, está só mentalizado. Você ainda não falou para ninguém, não se propôs em fazer, ninguém está sabendo. Mas a partir do momento que você fala, as pessoas vão pegar esse sonho, vão começar a construir isso aí na sua frente, porque elas vão pegar em silêncio, elas não vão contar. Você, como já contou, o seu cérebro já fala, essa pessoa está feliz, ela já conquistou. Aí isso vai te desmotivando. E você vai começando a fazer outras coisas quando pensa que não, aquilo não conseguiu. Então, para que umas coisas aconteçam na sua vida, planeje em silêncio, projete e faça, porque quando você conquistar, foi mérito seu. Então, nós temos a mania de ficar falando algo demais para as outras pessoas. Então, nós temos que ter controle de tudo disso, entendeu? Então, vocês e eu também, mas ao tempo eu venho selecionando e aprendendo com tudo isso, o sucesso não vai estar no fim da jornada. O sucesso está em pequenos passos, em pequenas realizações que você faz diariamente. Assim como você tem um sonho de construir uma casa, você não vai construir a casa pronta, você vai passando tijolo por tijolo. Ou seja, você fala, não, eu vou comprar a casa pronta, mas você foi ganhando dinheiro, salário por salário, acumulando recurso até chegar naquele ponto. E de você ir lá e comprar aquele monumento.
Então tudo passa por um processo de pequenas dosagens. É porque às vezes nós acumulamos alguma coisa e de repente achamos, pegamos ali e não passou por aquele processo propriamente dito. Mas antes disso, passou por um outro processo que foi praticamente a mesma coisa. Assim como nós, seres humanos, nós hoje somos trilhões de células. Mas imagina, nós já fomos uma única célula quando nós era no processo do espermatozoide. E aí passamos por todo esse processo, fomos transferidos ali de o pai para a mãe, onde ficamos 9 meses ali sendo cuidado ali no ventre da mãe, passamos por todo esse processo, sendo bem cuidado e lá estava confortável. Jamais a pessoa queria sair daquele ambiente ali com tudo, recebendo alimento confortável. O nosso cérebro gosta dessa parte, mas ali a mãe estava se alimentando, fazendo dos seus esforços, ou seja, se dedicando 24 horas, cuidando, perdendo noite, se alimentando, cuidando de todo o processo, para que quando chegar a hora, lá você não pode ficar. Ou seja, um lugar confortável, adequado, você tem que sair, porque se você ficar lá, você vai ter complicações. Assim como nós, quando chegar a hora de a gente ir embora, aqui nós também não podemos ficar. Ou seja, o nosso caminho da eternidade, a nossa felicidade, nós estamos construindo para fora do planeta Terra, ou seja, nós temos a nossa vida eterna. Assim, para algumas pessoas que acreditam e que não acreditam, que fiquem com as intenções positivas de minhas palavras, se fizerem sentido. E aí, quando nascemos, nós nascemos aquele bebezinho ali frágil, sem habilidade, sendo ajudado pelos outros, ou seja, o ser humano, até para nascer, precisa ser ajudado por outras pessoas, por outros profissionais que estão aqui, um para ajudar o outro, e nós crescemos e vamos deixando essas pessoas para trás, abandonando todo esse processo, se achando que não precisamos de ninguém. E basta lá na frente um simples vírus, e aí nos vai deixar nós paralisados e até perder a nossa vida. Nós somos muito frágeis, mas em algum ponto da vida, em alguma passagem, nós se achamos que somos os poderosos e achamos que nada consegue nos derrubar quando nós estamos na fase principalmente produtiva. E aí crescemos e desenvolvemos essas habilidades, inteligência, fazemos algo extraordinário. Alguns mais do que outros, outros usam as suas habilidades para o bem, outras para o mal, e é o processo na qual nós vamos seguir a missão que Deus nos enviou nós aqui, para que nós possamos adquirir todos esse contexto. Então, é esse processo, e dentro disso tudo, a gente precisa ter disciplina para que nós possamos alcançar os resultados. Disciplina é como aquele martelo que você tem que estar lá todos os dias martelando para quebrar aquela rocha. Ou seja, não é só no olhar que ela vai se desmanchar, que ela vai te conseguir o sucesso. É preciso você estar ali todas as vezes passando por aquele processo. Assim como o ouro que nós encontramos hoje, que está sendo ali nos locais mais chique do mundo, digamos assim. Ele passou por um processo, ele não estava limpo lá no começo, lá no início, foi muito difícil para que aquele ouro esteja hoje passeando nessas passarelas da vida. Ele passou por um processo ali separar da areia, depois de passar por um processo do aquecimento, foi para o fogo, lapidar e se transformar naquela joia linda e maravilhosa. Ou seja, tudo precisa de um processo. Quando olhamos para algo que nós se embelezamos com toda aquela aparência, olha que por trás disso teve uma série de fatores para que tudo isso tenha acontecido. Assim é na vida de umas pessoas, principalmente das pessoas que por trás dela, ou seja, você olha para uma pessoa e vê que ela construiu
algo na vida, algo extraordinário, seja na parte física, emocional, as pessoas olham e as pessoas seguem, mas por trás disso teve uma preparação, teve um sucesso para aquelas pessoas em diversas ocasiões. Por exemplo, quando nós vamos um show, nós não queremos saber o que está atrás daquelas cortinas, nós queremos saber o que nós queremos estar na plateia para assistir. Imagina para montar aquele palco, tanto de dificuldade, o quanto de situações que aconteceu, mas nós na nossa mente achamos que aquele sucesso caiu do céu, foi mágica, mas na verdade por trás disso tem uma série de transtornos, tem uma série de dificuldades. Então, se a gente parar e refletir para essa realidade, a gente vai ver todo esse processo. Assim como agora está acontecendo a Copa do Mundo de 2026, lá aqueles estádios lotados, aquelas estratégias, aquela segurança, tudo isso que aconteceu, teve que fazer um planejamento, que é um pouquinho das antigas. Lembra que aqui no Brasil aconteceu a Copa de 2014 e para as pessoas que estavam na fase produtiva, trabalhando principalmente nas construções de estado, de rodovia, de viaduto, viu quanto que foi aquela loucura, aquelas situações ali a todo vapor para que possa trazer para que aquelas outras pessoas tenham aquele aconchego, tenha aquela recepção, os aeroportos, tudo passando por reforma, assim como eu viajava bastante nessa época, passei por várias dificuldades aí em voo, em uma certa situação. Muitas pessoas perderam as vidas na construção de estados, em rodovias, em viadutos, era sempre uma tragédia através da outra, mas para que possa alcançar ter aqueles resultados. Assim acontece em tudo, na nossa vida precisamos passar por uma série de coisas que acontecem, então as coisas não vão acontecendo assim do fácil. Então essa disciplina tem que ser ali diariamente, porque nós quando chegamos aqui, nós já chegamos com o contrato, mas não sabemos quando isso vai terminar e como isso vai terminar. Então vai existir uma série de coisas, uma série de transtorno que pode acontecer e nós temos que se preparar para essa realidade, tanto física quanto emocional, entender a situação e um contexto. Muitas pessoas sofrem na vida por não se preparar psicologicamente, emocionalmente, acha que as coisas só vão acontecer com as outras pessoas, com essa pessoa nunca vai acontecer. E quando isso acontece, por exemplo, a pessoa, mesmo que seja aquela pessoa forte, estruturada, ela vem abaixo, é igual um terremoto, quando dependendo da sua magnitude, vai trazer uma série de transtornos. Então, nós aos poucos vamos estudando as nossas emoções, os nossos controles emocionais, aprendendo a entender um ao outro. Eu sei que nós somos pessoas, seres humanos, que nós temos que ter, às vezes, as nossas individualidades, não ser aquela pessoa, o bonzinho que aceita tudo, ser disciplinado, aprender a dizer não quando necessário for, para que não possa transformar isso, ser um líder, ser um pai ou ser uma mãe educadora, principalmente dos seus filhos, porque eu sempre falo que os primeiros professores dos filhos são os pais. Se os pais não ensinam seus filhos, eles vão aprender, vão ser as pessoas praticamente desgovernadas, porque hoje, na atualidade, nós terceirizamos esse processo para outras pessoas e essas pessoas estão, de uma certa forma, desvalorizada no mercado pelo poder público, porque o poder público não tem interesse que uma população educada, porque se essa população for educada, tiver conhecimento da realidade, educar para isso, eles não se mantêm no poder, eles fazem de conta que estão educando, e as pessoas se faz de conta que estão aprendendo, recebendo algumas migalhas, recebendo algumas coisas em troca disso. Aí o que que acontece? Eles
adora isso e se achar uma fonte poderosa para se manterem no poder e deita e rola em cima das pessoas, principalmente dos mais desavisados. E como os mais desavisados são a maioria, então fica claro como que eles se mantêm no poder. Hoje, dentro do nosso sistema, se mantém no poder quem tiver a maioria, ou seja, 50 mais 1%. Então, eles conseguem manipular essas pessoas de uma certa forma, criando escolas, criando as universidades, mas que de uma forma que seja alienada essa população. E a população ainda não tem o conhecimento. Eu, às vezes, me pego imaginando como que as pessoas estão vivendo, alienado a um sistema que estão, aos poucos, se sacrificando, mas essas pessoas não entendem, achando que está bom. Porque o nosso cérebro gosta da zona de conforto, como eu venho batendo nessa tecla. E a partir do momento que você acha que está bom, você fica feliz, você vai bater palma, vai adorar essas pessoas. É simples assim. Se as pessoas tivessem outra mentalidade, através de conhecimento e buscassem essa realidade, essas informações, elas mudavam de ideia, mas elas não vão mudar fácil, porque isso demora, isso é um processo longo, é um processo que precisa fazer uma reprogramação mental. E a partir disso, quando as pessoas mudam, as pessoas ficam críticas dentro de uma situação e não vai aceitar qualquer migalha, porque ela sabe que ela pode conquistar muito mais do que um benefício social, mas as pessoas te bloquearam de uma forma que fala, não, tá bom aqui, porque se você fizer isso, não vai ser bom, você vai se cansar, você não vai ter tal benefício, você vai perder isso, e as pessoas sempre medem o seu progresso com regra de outras pessoas, e ou seja, e traz essa situação, e ele se mantém no poder e fica zombando. Quanto dos nossos governantes não tira onda em entrevistas, zoando com a própria população e diz você é obrigado a fazer isso porque as pessoas, de uma certa forma, devem favores através de um processo de uma regulação, através de um processo de você, às vezes, de uma alimentação. Você, às vezes, tem que colocar o seu filho na escola porque em casa não tem alimentação. E aí você não tem coragem de ir em busca de seus objetivos, fica se limitando isso e está tudo certo. E a vida vai passando e as crianças também vão entrando, porque segundo o que eu falei lá no início desse vídeo, nós somos a média das últimas das 5 pessoas, e se você está em um ambiente contaminado, você vai se contaminar, é simples assim. Nós aprendemos por repetição, o nosso cérebro aprende por repetição. Não é a única forma, mas a grande maioria aprende por repetição. E todo dia se repetindo a mesma coisa, a tendência é se repetir. E aí muitas pessoas eles conseguem falar para você, você vai fazer isso, e as pessoas obedecem. Conheço milhares de pessoas que falam, eu faço isso porque fulano faz isso. Ou seja, essas pessoas são passageiras, não são piloto da sua aeronave. Ou seja, quem é passageiro não sabe para onde vai, fica dominado na mão de outras pessoas. Então, a partir do momento que você começa a dirigir o seu carro, é você que sabe para onde vai, porque você não sabe o que, que a outra pessoa está pensando. Se você, por exemplo, pega um carro, você dirigindo com destino a São Paulo, você sabe para onde vai, mas vai um passageiro, se chegar no caminho, ele acha que vai para São Paulo, mas se você desviar o caminho, então você não sabe. Aquelas pessoas do 11 de setembro, para quem é mais antigo aí, de 2001, que foi aquela tragédia que aconteceu lá nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, com exceção de algumas pessoas ali que estavam envolvidas, que sabia o que ia fazer, que era o foco, que era aquelas torres, sabia para onde ia. Se ele soubesse, não tinha entrado naquele avião. Se ele soubesse, não tinha entrado ali. Eles não tinham ido. Então, quem é passageiro não sabe para onde vai. Não estou dizendo aqui que não vai acontecer alguma tragédia, que tudo que acontece, ou seja, aquele piloto, aqueles motoristas, que isso ele já sabe. Não, às vezes são fatalidades,
mas tem casos e casos que precisa ser estudado, porque nós não sabemos o que está por trás de uma mente humana, o que a mente está pensando, nós não sabemos e precisa você ser o dono de si, é controlar a sua própria vida, é controlar as suas emoções. Quando você sabe para onde vai, tudo você é resolvido. Se você não sabe para onde vai, qualquer atalho é solução. Isso serve para tudo. Você tem o exemplo aqui do carro, de um avião, mas é você que tem que controlar a sua vida, é você que tem que saber para onde vai. As pessoas que não sabem para onde vai, não têm soluções, ou seja, elas são mandadas por outras pessoas. Pessoal, eu quero passar para vocês, passei isso para vocês, o vídeo já se estendeu por 1 hora, tem pessoas que não têm paciência para assistir um vídeo de 1 hora, tem mais outros conhecimentos, mas eu vou falar em outro vídeo, porque já ficou muito longo, e eu sei que as pessoas também precisam do tempo, mais de 1 hora também fica ruim para poder assistir, fica cansativo, nós aprendemos muito por repetição, então passo a passo nós iremos construindo nosso sucesso. Espero que fez sentido. Se fez, compartilhe com outras pessoas. Esse canal é totalmente livre para a gente bater um papo, ter informações, eh, comentários a favores e contra, elogios ou críticas, tudo serve de aprendizado para mim, porque eu sei para onde eu vou. Então, quero aqui deixar essa mensagem para vocês. Não desista, se cair 7 vezes, levante 8. Um abraço e fica com Deus e até o próximo vídeo.